meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial da Unidade Duque de Caxias. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos falar sobre as rescisões do contrato de trabalho durante esse período de pandemia. Muito tem se falado sobre a força maior, sobre o facto príncipe, então nós vamos tentar esclarecer isso para vocês de uma forma bem clara, bem tranquila, sem muito juridiquês. Por quê? Quando a gente fala de força maior, algumas pessoas pensam em eventos da natureza e assim, para a Justiça do Trabalho não existe diferença entre caso fortuito e força maior, que seria essa definição nociva, tá? Então, lá na CLT, ele vem no seu capítulo 8º falando sobre a força maior. E aí ele vem aqui, ó, artigo 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direto ou indiretamente. Ou seja, o empregador aconteceu algum fato que foi inevitável, ele não tinha como impedir aquele fato e que ele não concorreu, ele não ajudou para aquilo, porque às vezes quando a gente fala de uma empresa que faliu alguma coisa, né, no estado normal, sem estarmos na pandemia, falar, mas foi uma má administração, alguma coisa. Então, assim, o que nós estamos vivenciando hoje é um fato que realmente que não tinha como empregador nenhum prever, né, e que realmente ninguém concorreu para isso. E aí ele vem, parágrafo 1º. A imprevidência do empregado exclui a razão da força maior. Então, se o empregador tinha como prever isso, se exclui a força maior. Parágrafo 2º. A ocorrência de motivo de força maior não afeta substancialmente, nem se for sustentável de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplica as restrições dessa lei referente a esse dispositivo desse capítulo. Ou seja, se a ocorrência dessa força maior não afetar substancialmente a empresa, a situação econômica da empresa, financeira da empresa, não se aplicaria, que não é o que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que a pandemia foi um fato de que era inevitável, era imprevisível, não era a vontade do empregador, ele não concorreu para isso e que sim está afetando, né, vamos dizer aí, a 99% das empresas, porque ainda existem aquelas empresas, né, empresa de álcool em gel, de máscara, que não estão sofrendo como as demais empresas estão sofrendo. Então, que sim está afetando substancialmente a sua situação econômica e financeira. E aí vem o artigo 502, que diz: ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou um dos seus estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado a este, quando despedido, uma indenização da seguinte forma: sendo estável os artigos 477 e 478, não tendo direito à estabilidade, metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. E é aqui que eu queria chegar. Então, o que a CLT diz? Em caso de força maior, o empregador ele não concorreu, ele não tinha como prever, teve um impacto substancial na atividade dele, na economia da empresa, no financeiro da empresa, e que, por causa desse fato, ocorreu a extinção daquela empresa ou de um dos seus estabelecimentos, ou seja, de uma das suas filiais, a rescisão desse funcionário que trabalhava nessa filial ou na empresa será devida na metade do que seria devido numa rescisão sem justa causa. É isso que a literalidade da lei diz, tá? Então, o que a gente entende? Metade da rescisão seria o quê? Metade de tudo. Porque a palavra aqui é que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. Ele não fala que seria devido em caso de rescisão sem justa causa sobre a multa do FGTS. Ele simplesmente deixa em aberto a rescisão. E quando a gente fala em rescisão, a gente fala sobre o quê? Aviso prévio, multa dos 40%, férias vencidas, férias proporcionais, saldo de salário, 13º. Então é tudo que está dentro da rescisão. A literalidade da lei fala isso, que seria metade das verbas que seriam devidas sem justa causa. Contudo, o posicionamento é muito divergente em relação a isso e o entendimento majoritário é que realmente seria metade ali
da multa dos 40%, tá? Então, o entendimento é que no caso de força maior não teria o aviso prévio, porque não teria como o empregador prever esse caso, e que a metade que está falando ali seria apenas a metade dos 40%, que é o que já vem previsto lá na lei do FGTS, no seu artigo 18, que em caso de força maior, a multa dos 40% cai para 20%. A lei do FGTS é a lei 8.036 de 90. Então, assim, quando seria o caso de força maior e qual a diferença de força maior para facto príncipe? Facto príncipe é quando há uma determinação da autoridade, seja ela da União, que seria o presidente, seja ela dos estados, que seria o governador, do município, que seria o prefeito, de fechar a empresa. Isso seria uma espécie do gênero força maior, que seria facto príncipe. A força maior, entre aspas, a força maior simples, né, que seria o que a maioria está vivendo, é realmente a pandemia, a minha empresa não está proibida de funcionar, por exemplo, o meu escritório de contabilidade, ele não está proibido de funcionar, eu posso funcionar home office, inclusive a advocacia está até como atividade essencial, mas que devido à pandemia há uma redução ali dos meus clientes que estão fechando, há uma inadimplência muito grande. Então, se caso o meu escritório não sobreviva a isso, ou eu tenho outras unidades, né? Nós, NTW, somos mais de 100 escritórios, então se uma das unidades, essa unidade ela deixe de existir, e esse funcionário que trabalha nessa unidade for dispensado, seria metade das verbas dele. Só que essa divergência de posicionamentos, onde a maioria, o entendimento majoritário, quando eu falo entendimento majoritário, é porque assim, a maioria dos juízes, tá? A maioria dos desembargadores. Então, quem é que vai julgar esse processo? Caso esse funcionário entre com essa ação, a probabilidade da empresa ser condenada a pagar as férias, 13º na integralidade é muito grande, porque a maioria deles entende que isso é devido integral, que seria metade, seria realmente só a metade da multa do FGTS. Agora, se o empregador conversou com o funcionário, explicou para ele, apresentou ali para ele, e ele não entrar com a ação, foi o que as partes ali acordaram, né? Isso daí também você pode aplicar até a questão do acordo. Quando eu falo lá da medida provisória 927 sobre os acordos individuais, eu falo que eu entendo que o acordo individual não é para fazer da rescisão. Mas muitos colegas têm feito acordo, sim, individual em relação à rescisão e parcelamento da rescisão, e é aquilo. Se esse funcionário ele não vier a buscar que um terceiro julgue se aquilo foi feito certo ou errado, a empresa não vai ter problema, mas é muita questão do diálogo. Porque, para mim, o certo ali seria metade de tudo, porque realmente não é uma coisa que o empregador previu, não é uma coisa que ele está fazendo porque quer, é porque infelizmente é o caso que não teve escolha, tá? Muitos juristas, antes da medida provisória 936, que dá a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e da redução, eles entendiam que esse artigo ele tinha que ser flexibilizado, ainda que não tivesse a extinção da empresa nem de uma filial, que teria que aplicar sim esse artigo, porque se a empresa teve que mandar embora parte dos funcionários para poder se manter viva, que ele poderia flexibilizar esse artigo para poder aplicar a rescisão por força maior. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e a gente vai continuar falando de onde eu parei, tá? Em relação se dá para aplicar ou não dá para aplicar quando a empresa não foi extinta. Até o próximo vídeo.